Histórias maçônicas. Napoleão era um maçom. Napoleão Bonaparte nasceu em 15 de agosto de 1769 em uma família de nobres italianos menores, vivendo na ilha da Córcega, que havia sido recentemente tomada pelos franceses da República de Gênova. Ele era o segundo mais velho de 8 filhos. Seu pai, Carlo Maria di Bonaparte, era um destacado advogado corso, que lutou contra a ocupação francesa do país, e mais tarde se tornou representante da Córcega na corte de Luís XVI. A mãe de Napoleão, Maria Letícia Ramolino, teve uma profunda influência em seus primeiros anos através de rigorosa disciplina e restrição ao excesso. Mais tarde, ele comentaria: "O destino futuro da criança é sempre obra da mãe." Assim, ele creditou a ela uma grande parte do sucesso e grandeza futuros. Aos 9 anos de idade, Napoleão frequentou uma escola religiosa no continente do Reino da França. Ele foi rapidamente transferido para uma academia militar em Brienne-le-Château, onde prosperou no estudo de matemática e táticas. Mais tarde, essas habilidades se mostraram indispensáveis ao seu futuro reinado como imperador da França. Durante os estudos, ele escreveu 2 romances e uma breve história da Córcega, demonstrando sua ambição e imaginação desde tenra idade. Após sua graduação em 1784, Napoleão se transferiu para a Escola Militar, uma prestigiada academia militar francesa em Paris, para iniciar uma carreira como oficial nas Forças Armadas francesas. Ele alcançou a fama por ser o primeiro corso a se formar na escola e concluiu um curso de 2 anos em apenas 1 ano. Foi aqui que a lenda napoleônica começou. Quando a Revolução Francesa eclodiu em 1789, Napoleão se retirou das Forças Armadas para participar da luta revolucionária na Córcega, lutando contra os realistas pelo estabelecimento de uma república francesa. Seu sucesso continuou a aumentar. Em 1793, repeliu uma força expedicionária britânica no cerco de Toulon, onde recebeu o posto de comandante de artilharia das forças republicanas. Usando seu intelecto brilhante e táticas pouco ortodoxas, ele ordenou que seus soldados usassem polias e cordas para elevar a artilharia ao alto da colina com vista para o porto. Dessa posição, ele foi capaz de disparar contra a frota britânica, forçando-os a recuar e a derrotar o exército britânico. Após esse sucesso retumbante, Napoleão seguiu para Paris, onde chegou bem a tempo de participar da Batalha do dia 13 de Vendémiaire, uma data no novo calendário revolucionário francês, correspondente a 5 de outubro de 1795. Durante essa batalha, Napoleão dirigiu sua famosa artilharia revolucionária contra uma revolta monarquista com efeito devastador, explodindo-as com um sopro de guerreiro-shot. A apaixonada defesa de Napoleão da República o trouxe aos olhos do público. Os cidadãos da nova República começaram a considerá-lo um verdadeiro herói da Revolução. Ele rapidamente denunciou os excessos do Reino do Terror, onde quase 30.000 cidadãos pereceram nas mãos do Comitê de Segurança Pública de Robespierre, por guilhotina ou prisão. Como tal, Napoleão passou a ser conhecido como o pai da Revolução. Este título foi dado por suas vitórias sobre os monarquistas e seus aliados, salvando a pequena república do caos interno. No entanto, o perigo iminente ainda envolve a França. Todas as potências reais europeias declararam guerra à nova república. Sua mera existência ameaçava sua legitimidade como monarcas. O direito divino dos reis não podia ser contestado. Napoleão foi imediatamente despachado para a Itália para combater a agressão austríaca e proteger a fronteira da república. Em 1797, ele novamente venceu seus inimigos, concedendo-lhe prestígio e autoridade nas fileiras da República incipiente. Assim, Napoleão começou a dirigir seu próprio curso, levando seu exército para as terras exóticas do Egito. Foi no Egito que Napoleão foi supostamente iniciado na maçonaria.
Muitos de seus soldados eram membros da loja Perfect Unison, uma loja militar itinerante. Levando o ofício com eles para a terra dos faraós, esses maçons estabeleceram a loja Isis no Cairo, um lugar muito provável para ele ter sido iniciado. Durante seu tempo no Egito, houve um curioso boato oculto que começou a circular, o que seria justificado mais tarde. Após a Batalha das Pirâmides, dizia-se que Napoleão havia entrado na Grande Pirâmide, desejando entrar sozinho na câmara funerária do rei deixando seus guardas para trás. Ele entrou por um momento. Quando voltou, parecia visivelmente abalado e recusou-se a contar aos atendentes o que havia acontecido. Napoleão ordenou que eles esquecessem o incidente. Corria o boato de que, na câmara do rei, ele recebia uma visão de seu destino. No leito de morte, quando perguntado sobre o incidente, ele disse: "Mesmo que eu lhe dissesse, você não acreditaria em mim." Além de suas muitas vitórias militares no Egito, a expedição de Napoleão foi um enorme benefício para o avanço da ciência e do aprendizado. Ele trouxe mais de 100 eruditos com sua força expedicionária para descobrir, aprender e escrever tudo o que podiam sobre o Egito Antigo. Sua campanha foi projetada para ser tão científica quanto militarista. Entre suas muitas descobertas estava a Pedra de Roseta, que permitiu que os hieróglifos egípcios antigos fossem traduzidos pela primeira vez na história. A aventura de Napoleão no Egito foi a inspiração para o rito de Mênfis. O rito de Mênfis foi um ritual maçônico criado para restaurar os símbolos herméticos esotéricos do Egito. No ano de 1815, o rito de Mênfis foi criado por muitos ex-soldados que haviam participado da expedição de Napoleão. A história oral dessa tradição maçônica sustenta que o verdadeiro objetivo da campanha era descobrir a sabedoria antiga que há muito permanecia oculta. Outros historiadores acreditam que Napoleão foi iniciado na loja Filadélfia. Era uma loja militar viajando em Malta entre 1795 e 1798, talvez quando ele tomou a ilha do Hospital dos Cavaleiros. Pode ser uma coincidência que Alessandro Cagliostro, fundador do rito egípcio, supostamente tenha iniciado seus estudos ocultos nessa mesma ilha 30 anos antes. Ninguém pode concordar sobre onde Napoleão foi iniciado, ou mesmo se ele foi iniciado. As evidências são escassas, tanto porque foi um período de guerra total para a França quanto por causa do extremo sigilo dos maçons da época. Um fato é claro: após o retorno de Napoleão do Egito e sua tomada do poder em 9 de novembro de 1799, a maçonaria desfrutou de uma era de ouro na França e em todas as partes da Europa sujeitas ao domínio de Napoleão. Imediatamente após confirmar seu novo status de primeiro cônsul e mais tarde imperador da França, Napoleão deixou absolutamente claro que ele não veio para vencer a revolução, mas para expandi-la. O governante estabeleceu um novo código de direito chamado Código Napoleão, que revitalizou muitos dos ideais da Revolução e os fundiu com as tradições e leis da República Romana. Ele eliminou o ateísmo como religião do Estado, permitindo que as pessoas adorassem livremente. Além disso, Napoleão garantiu a propriedade da propriedade privada, criou o sistema métrico, incentivou o comércio aberto e a indústria. Ele promoveu a solidariedade entre trabalhadores, reformou os sistemas antiquados de educação, tributação e organização militar e afrouxou as restrições à maçonaria impostas durante o terror. Em apenas alguns anos, Napoleão forjou o Império Francês em uma meritocracia que desafiava as aristocracias hereditárias da Europa. Sob seu governo, o número de lojas na França aumentou de 300 para 1.220 e os membros aumentaram. O rito de adoção, que permitiu que as mulheres fossem adotadas na maçonaria, também cresceu. A esposa de Napoleão, Joséphine, era membro desse rito, dando mais evidências para aqueles que afirmam que Napoleão era ele próprio um maçom.
Seu irmão Louis Bonaparte foi feito grão-mestre do Grande Oriente da França. Inúmeras lojas militares foram criadas e marcharam com os exércitos de Napoleão onde quer que fossem, espalhando liberdade, igualdade e fraternidade. Onde quer que fossem, eles plantavam a bandeira da Revolução. Os exércitos de Napoleão espalharam os valores do iluminismo, onde anteriormente só havia monarquia. Em questão de anos, ele varreu séculos de superstição e fermentou as sementes da revolução nos corações do povo da Europa. Muitos de seus soldados e a maioria de seus marechais eram maçons. Não há dúvida de que seus ideais maçônicos, em parte, alimentaram seu desejo de unir a Europa sob um governo dirigido pela razão e governado pela lógica. Infelizmente, a ambição de Napoleão acabou por tirar o melhor dele. Depois de tentar invadir a Rússia, ele foi empurrado para trás pelo mesmo fogo revolucionário que instilara durante suas conquistas. Uma grande coalizão de nações, liderada pelo Duque de Wellington, que também era maçom, finalmente derrotou o Império da França em 1815. Com Napoleão banido e Luís XVIII restaurado ao trono de Bourbon, a era de ouro da maçonaria chegou a um fim abrupto. A suspeita monárquica e católica ofuscaria o ofício até a ascensão do Segundo Império em 1848. Podemos nunca ter certeza se Napoleão era um maçom. No entanto, a maçonaria francesa desempenhou um papel importante na vida daqueles ao redor de Napoleão, família e camaradas. A revolução e a disseminação dos ideais da maçonaria marcaram uma mudança na consciência da Europa. Foi uma época de romantismo e idealismo. Napoleão Bonaparte, embora falho em muitos aspectos, foi o primeiro governante a pedir o estabelecimento da fraternidade universal sem distinção de credo ou religião. Ele não conseguiu criar uma Europa unida, mas plantou as sementes para a União Europeia que surgiriam quase 2 séculos depois. Fonte: www.universalfreemasory.org. Tradução: Google. Edição: Luiz Sérgio Castro. Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber novos vídeos.